Olá, bem-vindo a outra segunda-feira de suspense. Hoje eu estou começando uma nova série que eu pensei. Essa série eu estou chamando de Sanduíche de Autor. E hoje o sanduíche é da Ruth Ware. Olá, gente! Você deve estar se perguntando o que diabo é um sanduíche de autor. Bem, foi uma ideia que eu tive para uma série onde eu vou estar fazendo a resenha do primeiro livro que um autor escreveu e do último livro que o autor escreveu, quer seja o último da série ou o mais recente. E no meio desse sanduíche, eu vou estar dando minha opinião, porque que eu gosto desse autor, porque eu escolhi o autor, e se tiver outras coisas que eu posso estar te mostrando, coisas que talvez você não saiba sobre o autor, eu vou estar mencionando nesse meu recheio também. Eu espero que você goste, e Ruth Ware é minha favorita, minha autora favorita contemporânea. Eu não sei explicar, foi quase que amor à primeira vista, né? E eu sei que ela já lançou 4 livros no Brasil. A Morte da Senhora Westaway acabou de ser lançado, tem uma resenha vindo sobre o livro. E fora isso tem mais 2 livros, então um deles é esse One by One, que foi lançado acho que em outubro do ano passado. Eu vou fazer uma resenha bem rápida agora, porque quando for lançado no Brasil eu posso fazer uma resenha mais profunda, mas eu queria trazer essa série para você também do sanduíche, então vamos lá. Vou começar com a resenha de Em um Bosque Muito Escuro. Eu vou estar mudando e eu vou botar a fotinho aqui, porque eu não tenho a versão em português. Em um Bosque Muito Escuro, basicamente, conta a história de Nora e Claire. Nora e Claire eram melhores amigas que, por motivos da vida, pararam de se falar há 10 anos e desde então não tiveram contato nenhum. Mas Claire vai se casar e Nora recebe um e-mail da dama de honra dela convidando para uma despedida de solteira que vai ser num final de semana. Nora fica pensando, vou, não sei, que coisa estranha, não sabia nem que a mulher vai se casar, mas de repente estou sendo convidada só para despedida de solteiro, mas não para casamento. O que está acontecendo? Aqui a curiosidade bate. Aí junto com aquela curiosidade vem aquela, não, faz 10 anos, pra que eu vou? Não vai ser uma perda de tempo. Mas ela não sabe o que fazer. Descobre que a amiga dela, Nina, que também é amiga da mesma época, mas com quem ela manteve contato, e é brasileira inclusive, também foi convidada, então elas fazem um pacto. Se uma vai, a outra vai. Beleza? Beleza. A história é contada do ponto de vista da Nora, mas é contada em 2 tempos. O livro começa com ela basicamente correndo, num hospital, acorda no hospital e descobre, porque outras pessoas dizem pra ela, que alguém morreu nesse chalé que elas estavam. Mas ela não lembra o que aconteceu, nem quem morreu. A gente não sabe nem quem morreu, a gente só sabe que vai ter uma tragédia. Então, à medida que a Nora vai se lembrando das coisas que aconteceu, a gente vai sabendo o que aconteceu. Então, a memória da Nora nos conta a partir do momento que ela foi convidada até o momento em que algo aconteceu e a Nora fugiu como louca, descalça, na neve, e foi achada e levada para o hospital onde a polícia está entrevistando. E no presente a gente sabe a partir desse momento como a investigação está indo, e é a partir do momento que a gente vai estar descobrindo realmente quem vai ser o assassino e tal. Essa foi o primeiro livro da Ruth Ware, e coisas que eu amei foram os personagens. Tem personagem que você gosta, tem personagem que você não gosta, mas todos, na minha opinião, foram desenvolvidos muito bem. Eu adorei o timing dela, é o tipo de livro que é ação em cima de ação. Toda vez que eu acho que eu vou parar de ler porque tá ficando tarde, eu não consigo parar, porque
eu preciso saber. Então, foi um livro que eu não consegui deixar pra lá e ler depois. Eu tive que ler do começo ao fim, de uma pegada só. A atmosfera desse livro foi muito boa. Você realmente se sente lá, não só porque você tá num chalé isolado no meio da floresta, onde você não tem como entrar nem sair, porque você precisa de carro e ninguém consegue te ver e tá escuro e nevou e vocês estão meio que ilhados, não só por causa disso, que ela descreveu muito bem, mas também porque todo mundo que tá nesse chalé é basicamente neurótico, então a neurose deles te causa um pouco de claustrofobia também. Então eu adorei a ambientação, fantástica. E outra coisa que eu adorei nesse livro é que, como em todos os livros da Ruth Ware, ela é muito justa, então todas as dicas estão lá. Se você viu ou não viu, não importa, mas as dicas estão lá e quando você descobre o que aconteceu, faz sentido, entendeu? E pra mim, eu acho que ela fechou tudo bem direitinho. E o personagem que cometeu o assassinato, o motivo dele é bem, nossa, é bem 2020, assim, recente, bem moderno, é bem mal, claro, mas de uma forma que você vê, faz sentido, eu entendo que essa pessoa é louca, mas faz sentido. Porque você consegue ver, baseado na personalidade da pessoa, como isso realmente é verídico. Então, eu gostei muito disso. É a primeira novela dela, então tiveram coisas que poderiam melhorar, e na minha opinião ela melhorou as medidas que os livros seguem. E uma delas eu achei que, eu não sei se eu necessariamente chamaria de plot hole, mas teve coisas que eu não entendi porque que a polícia não fez, que era tão básico, que a polícia devia ter descoberto, mas quem descobriu foi um personagem. Então essas partes assim eu achei que... E eu achei que, apesar dos personagens principais terem sido muito bem desenvolvidos, os policiais poderiam ter sido desenvolvidos um pouco mais. Então, dessa forma, em um bosque muito escuro, eu dei pra minha diversão e ambientação 9. Personagens, enredo e execução 8. E finalmente pra justiça eu dei 10, porque tudo tá lá, o que leva esse livro a um total de 4,33 bigodes. O outro livro que eu vou resumir aqui é muito rápido, é One by One. Eu vou segurar ele mesmo porque não tem cópia em português ainda. Assim que lançar, a gente lê. Basicamente, conta a história de uma companhia que desenvolveu um aplicativo. E essa companhia tem que fazer uma decisão muito grande, mas as duas pessoas que têm mais poder de voto não conseguem concordar no que eles querem para a companhia e querem coisas opostas. Então eles vão para esse chalé no meio dos Alpes para fazer um retiro com as pessoas que votam na companhia para tentar convencer todo mundo, e no final disso eles sabem, o plano é que haja uma eleição e basicamente vai ser se vão vender ou não a companhia. A escolha que mais pessoas votarem vai ser a escolha final e o outro chefão lá vai ter que aceitar. Eu gostei muito desse livro porque a ambientação e a caracterização e o desenvolvimento dos personagens foram muito bons. Ela mostrou que ela sabe realmente alternar os pontos de vista. São 2 personagens, acho que esse foi o primeiro livro que ela tem 2 personagens com ponto de vista. Uma é a mulher que é a gerente do chalé e a outra é uma mulher
que faz parte desse grupo que está indo para o retiro. E elas são pessoas totalmente opostas, e você vê tudo o que aconteceu do ponto de vista de duas pessoas opostas. Por exemplo, uma é muito segura de si, a outra não sabe nem, não tem autoestima nenhuma, uma é muito perceptiva e a outra não tem a mínima noção de dicas sociais, ela não consegue ler as expressões das outras pessoas, ela é muito estranha nesse sentido, e isso sem contar que ela realmente mostra as pessoas, sabe, os que estão em poder nessa companhia, como eles são cheios de mimimi, coisa do tipo, e expõe mesmo a realidade feia de pessoas que acham que são o centro do mundo. E é muito engraçado ver essas duas pessoas se achando o centro do mundo, lutando uma com a outra e sabendo que só uma vai vencer. Teve gente que reclamou que esse livro foi um pouco previsível, mas eu acho que com alguns livros dela, não é necessariamente quem fez, mas como fez e por que fez. Eu acho que uma coisa que eu gosto muito da Ruth é que ela é muito orgânica. Ela vai te revelar quem é o assassino na hora que é certa. Se isso for no meio do livro, como foi nesse caso, vai ser no meio do livro, mas ela continua com a sua atenção porque você ainda quer saber o que é que vai acontecer, como a pessoa fez e por que ela fez, e tem sempre mais, entendeu? Eu acho que eu aprecio muito o fato que ela não arrasta a resolução mais do que seja necessário, e é sempre muito orgânico, então eu adoro isso nos livros dela. Com tudo isso que eu falei, vamos lá pro meu recheio. Por que que eu gosto tanto dessa mulher? O motivo mais subjetivo que eu tenho para gostar dela, e acho que foi o primeiro motivo que me levou a ler um livro dela pela primeira vez antes de eu me apaixonar, é porque ela adora Agatha Christie. Como eu disse, é subjetivo, né? Já sabendo que essa mulher adorava Agatha Christie, eu já li, porque eu quero dar apoio a quem compartilha com o meu amor para a melhor autora do mundo. Em segundo lugar, eu vi várias entrevistas dela e ela é uma pessoa maravilhosa, um doce de pessoa, adoro assistir entrevista com ela. Ela é o tipo de pessoa que, se eu pudesse escolher uma pessoa famosa para ser amiga, eu sei que eu ia me dar bem, ela com certeza estaria no meu top 3, gente. Ela, sim, é uma pessoa que eu gostaria de conhecer. Fora isso, uma coisa que, assim, a gente pode comparar um autor com outro para dizer, tá copiando de forma negativa, ou dizer que ambos fazem muito bem uma coisa que você adora. E é nesse sentido que eu tô comparando a Ruth com a Agatha Christie, porque ambas são muito boas em ambientação e elas desenvolvem personagens que você ama ou você adora, mas que são maravilhosos. Os personagens delas são muito fortes, na minha opinião. E eu consigo imaginá-los e eles pulam da página. Assim, é como se fosse uma pessoa real que você conhecesse. Então eu adoro quando um autor faz isso, e ela faz isso muito bem. E é nesse sentido que eu tô comparando ela com a Agatha Christie, que é no sentido das forças que ela tem como autora, e também o fato que toda vez que eu termino um livro dela, eu tô totalmente satisfeita, feliz, não me arrependo. E são livros que eu sei que eu vou reler várias vezes, e cada vez que eu relevo tem uma coisa diferente que eu vou pegar, porque eu só quero visitar essas pessoas de novo. Outra coisa que ela faz muito bem é a justiça, né? Todos os livros dela não tem enrolação, a resolução tá lá, as dicas foram ditas para você. E tem gente que não gosta disso, porque eles acham que o livro é muito previsível. Mas, na minha opinião, não me incomoda, porque eu não leio um livro para ser surpreendida. Se eu for surpreendida é bônus, mas eu leio mais um livro porque eu quero descobrir, eu formulo as minhas teorias. E se eu formular uma teoria que for certa, eu não acho que isso é contra o autor. Na verdade, isso para mim é um ponto a mais para eles. Outra coisa que é meio que subjetiva, mas é a forma como ela escreve. Eu acho que o estilo dela como escritora e o meu estilo de leitora é um casamento assim feito no céu. Dá muito bem. Eu acho que o estilo dela também é uma coisa que eu adoro.
E para terminar o meu recheio, eu vou estar dando para vocês aqui uma dica, que é a Ruthware tem um site, ruthware.com. Eu vou linkar aqui embaixo. Infelizmente o site é em inglês, mas se você fala inglês, vale a pena você segui-la. Ele, nesse site, só por visitar o site mesmo, tem sabe, Mystery Dinner? Um jantar mistério que você pode fazer. Tem um plano totalmente com um mistériozinho para você, se você quiser fazer esse tipo de jantar, de graça para você só por visitar o site. O que eu gosto muito, eu adoro quando o autor faz isso, é quando eles têm uma lista não só dos livros que eles lançam em inglês, por exemplo, mas também uma lista de todas as edições internacionais dos livros dela. Então é bom ir lá para saber quais foram os livros lançados no Brasil, por exemplo. Então, assim, foi assim que eu descobri que A Morte da Senhora Westaway estava sendo lançado no Brasil. E eu adorei saber disso. Eu espero que os outros 2 livros dela cheguem rapidamente. E outra coisa muito boa no website dela é que se você se inscrever, tem a opção para o que ela chama do Book Club, o clube do livro. É maravilhoso. Tem uma seção com spoilers, onde você pode descobrir ou ver mais ou menos as perguntas e respostas a respeito dos livros dela, onde ela explica tudo direitinho. Se você tem uma pergunta, você pode submeter lá também. E tem essa... Ela também avisa para você em primeira mão notícias sobre ela, lançamentos, se vai ter um live chat vindo rápido, onde você pode seguir, nem que seja no Twitter ou coisa do tipo. Então é muito interativa, ela pensa muito em você. E a cada newsletter que ela lança, quando tem um novo e-mail que você recebe, uma pessoa que é inscrita no Book Club automaticamente e aleatoriamente vai ser sorteada e ela dá um livro para essas pessoas. Não só isso, mas para você se assinando, fazendo a inscrição no clube do livro dela, você recebe totalmente grátis um e-book de um conto. Uma história curta que ela escreveu que se chama We Will Be Watching, que basicamente segue 4 colegas de trabalho que vão num escape room muito imersivo e escuro. Não posso nem dizer mais, né? Maravilhoso. Realmente, nem que você fala só um pouquinho de inglês, se inscreva nesse site dela, cheque, totalmente vale a pena, compre todos os livros dela, leia todos os livros delas, você não vai se arrepender. Se você adora Ruthware como eu, ou se você não gosta, comenta aqui embaixo e me diz por quê. Ou qual livro que você mais gosta, ou o que você não gosta nos livros dela, o que você achou dos livros já lançados, quais que você leu, se você gosta dela ou não, e também deixa me ver qual é o outro sanduíche que você gostaria que eu fizesse. Eu tenho alguns atores em mente para os meus próximos sanduíches, mas eu quero fazer essa realmente uma série, porque eu estou me divertindo bastante com ela e eu conto com o seu input também. A única coisa que eu peço é que seja um autor de horror, ou um mistério, ou thriller, beleza? Se gostou desse vídeo, dá aquele like e tal, mas realmente comenta aqui embaixo. Até a próxima vez, seja o beija-flor.